palavra. Pai querido, Pai amado, está aqui teu filho. Continua, Senhor, sustentando ele com a tua mão forte. Fala com a tua igreja, Pai, através da vida do teu filho. Aquilo que o Senhor tem para falar, que ele já está com a palavra no coração, que possa ser o teu Espírito Santo falando com a tua igreja. Em nome de Jesus, supre tudo aquilo que ele precisa, com a família, Pai. Que o ministério dele floresça cada dia mais. Amém. Deus te abençoe. Que te use. E está aqui, é escritor, tem um livro aqui, Um Casamento a Três. Um cordão de 3 dobras. Deus, o homem e a mulher. Aí, coisa boa para você adquirir. Amém? Então, está aqui, pastor. O chefe comentou. Que hora que eu devo Obrigado, pastor. Meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Sim, senhor pastor, obrigado. Capítulo de número 15, versículo de número 24. Enquanto você procura o texto, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Meirelles. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade franqueada. Que Deus possa continuar abençoando sua família e o seu ministério. Essa igreja que aqui nos recebe, que Deus possa continuar abençoando vocês e dando um crescimento extraordinário. Capítulo 15, verso de número 24. Somente um verso. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Tome seu assento, por favor. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser muito importante para termos uma interpretação sadia da palavra de Deus. Ontem eu estava meditando em torno desse texto. Eu estava observando um quadro de um pintor, que inclusive está no Museu de São Petersburgo, um pintor chamado Rembrandt. Ele tem uma obra acerca do filho pródigo. E esse texto veio ao meu coração para compartilhar com vocês algumas verdades que estão inseridas em torno desse texto. O primeiro ponto aqui, antes de extrair algo em torno desse texto, é necessário fazermos uma análise, ainda que não tão profunda, não tão acurada, acerca da introdução desta parábola. Essa parábola, ela tem o seu início no capítulo de número 14, quando Jesus está circundado por 3 tipos de pessoas. Jesus está em um banquete, e neste banquete, ao redor de Jesus está pecadores, que eram aqueles que não tinham o hábito de frequentar a sinagoga ou o templo. Também está os judeus, que são irmãos consanguíneos de Jesus, da mesma nacionalidade, da mesma etnia. E também ali está alguns religiosos de sua época, que eram os fariseus, os saduceus, a casta religiosa. E essa parábola, na verdade, ela não é meramente uma história contada por Jesus, simplesmente por contar. Há um pano de fundo aqui. Jesus está expressando o preconceito que estava inserido na mente daqueles religiosos. E Jesus, então, através dessa parábola, ele vai inserir 3 personagens que, diante da religião e da tradição judaica, eram vistos como excluídos.
por isso que ele cita estes 3 cenários. Ele cita o pastor, ele cita a mulher e ele cita o filho que se perdeu. O pastor, na verdade, ele era tido como excluído da sociedade e não era digno de confiança. Por quê? Porque um pastor não frequentava a sinagoga, um pastor, ele não guardava o sábado, que era a lei dos hebreus, devido à tua ocupação. Então, não era enxergado com bons olhos. E Jesus diz, olha, vocês dizem que eles não têm um coração firmado em Deus. Mas nessa história, uma ovelha se perdeu. E esse pastor, que conhecia suas ovelhas até mesmo pelo nome, havia um relacionamento entre o pastor e a ovelha. Ele contou as ovelhas. E ele deixou 99 em um redil no deserto. Uma espécie de aprisco improvisado. E saiu à procura de uma. Quando ele achou, ele coloca nos ombros, não é no colo, é nos ombros. É fraternal, é amoroso. E atrás de volta para o aprisco improvisado. Jesus estava dizendo, eles são bons. Existem pessoas boas, que vocês qualificam como ruins. Segundo, ele vai colocar no cenário, uma mulher que perde algo extremamente de valor. Era uma moeda, chamada dracma. E ela perde a moeda dentro da própria casa. Essa mulher provavelmente não era uma mulher nobre, não era uma mulher rica. Isto porque a casa não tinha janelas. E no Oriente, uma casa sem janela representava a casa de alguém muito pobre. E essa mulher, ela perde essa moeda. E sabe onde essa moeda estava? Na brecha do piso. Como assim na brecha do piso? O piso era feito de calcário. E o calcário tinha muitas brechas. E essa moeda estava nas brechas. E lá naquelas brechas ela varreu a casa, acendeu a candeia e ela pôde enxergar valores perdidos nas brechas. E ela pegou aquela moeda que tinha algo sentimental em torno daquilo. Aquilo era um presente que ela ganhava do esposo, as 10 moedas. E ela então se alegra com as suas amigas. E o terceiro cenário, que é o que nós vamos falar aqui, é sobre um filho que é chamado de pródigo. Isso é que é muito interessante. O pródigo, né? Geralmente nós o chamamos de desviado. Geralmente nós pregamos sermões como aquele que se foi. Mas há algo muito mais intenso, muito mais profundo em torno da vida deste filho que se foi. Só para você ter uma ideia, esse moço aqui que se perdeu, na tradição judaica, ele seria devidamente rejeitado pela família. Primeiro, ele faliu o pai. Na sua, digamos que, inocência, ele pede com que o pai morra, porque ele pede a herança. A herança só se recebe quando alguém morre. E ele diz, eu quero a minha herança. Automaticamente ele está dizendo para o pai morrer. E o pai cede o desejo do teu coração, e levado pelo dinheiro, levado pelo impulso, ele perde tudo. Ele cai na falência. A tradição judaica tinha uma lei chamada Quesazá. O que era o Quesazá? Quesazá era o seguinte: reunia-se o rabino na praça central, reunia-se o pai e reunia-se o filho, e dava-se um pedaço de um vaso quebrado para cada um dos dois. E ele dizia bem forte para a sociedade ouvir: assim como este vaso não tem mais conserto, o que você fez com o seu pai não tem mais conserto. É por isso que ele olha no local onde ele está, ele olha para cima e diz: quem sabe diante do meu pai eu possa ser um jornaleiro, mas filho jamais, porque a tradição e a lei não permitirá. Mas o texto diz que o pai o abraça e o restaura. O amor de Deus é extraordinário.
Segunda verdade que nós podemos aprender com essa parábola aqui, essas 3 parábolas, é a ideia das percas. As 3 parábolas citam percas. E as percas são gradativas. A primeira é 1%, a segunda é 10% e a terceira é 50%. Percas. Ninguém existe sem percas. O existir está condicionado às percas. O universo tem suas percas. Os profetas da Bíblia tiveram percas. Jó perdeu, Abraão perdeu, José também perdeu. Então viver nos condiciona em algum instante a perder um dia. O grande problema é como nós encaramos essas percas. O grande problema é como se comportamos diante do cenário catastrófico que se monta ao nosso redor. E às vezes, devido à nossa cultura, nós temos uma maneira de transferir as percas. Nós transferimos para o diabo. Ele é culpado. Mas às vezes Deus permite algumas percas nas nossas vidas. Porque as percas são pedagógicas. As percas nos ensinam a valorizar mais. As percas, elas têm um poder transformador. Como assim? As percas nos deixam mais fortes, mais resistentes. As percas trazem sobre nós, acarretam na nossa vida experiências. Agora eu entendo a que nível Paulo chegou quando ele diz aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deixa eu falar para você. Esse processo que está se acarretando na tua vida não é para te destruir. Você vai sair dele mais forte. Tem uma frase de um filósofo, Nietzsche, muito interessante. Ele diz: o que não tem poder de te matar te deixa mais forte. Deus está te dando força e graça para você suportar esse período. E você, lá na frente, vai cantar o hino da vitória. Terceira verdade que eu aprendo com essa parábola aqui, antes de falar sobre o pródigo, nessa pequena introdução, é o fato de que perca houve. Só que a ovelha se perdeu, mas não deixou de ser ovelha. A moeda se perdeu, mas tem um detalhe interessante na moeda. A moeda se perdeu, mas não perdeu o brilho, e nem a imagem do rei que era cunhada nela. Alguém captou? Você ainda não perdeu o brilho e nem a imagem do rei que está em você. Terceiro, o filho se perdeu, mas não deixou de ser filho. Ninguém arranca o que Deus te deu. Deixa eu dizer para você, nada é maior do que a graça de Deus na sua vida. Você pode adorar a esse Deus que tem uma graça extraordinária. Ninguém arranca o seu brilho. Ninguém arranca a imagem do rei que está na tua vida. Todo mundo julga o pródigo, porque que ele saiu de casa. Mas nunca ninguém parou para pensar o porquê que o filho pródigo saiu de casa. Tem um livro de um monge chamado Henrique Novian, que diz o regresso do filho pródigo, né? E ele fala sobre isso. O porquê que o filho pródigo saiu de casa. Porque nós julgamos as ações, mas nós não analisamos o que provocou aquela ação. Por que é que ele saiu de casa? Por que alguém com uma condição social tão boa nos seus dias, cercado de prazer, de deleite, aguardando uma grande herança, filho do proprietário de um vasto campo, pertencente, claro, apesar de ser uma área rural, mas pertencente a uma classe social abastada. Ele tinha um conforto.
Mas o que dá na cabeça desse jovem de dizer, para mim já chega, para mim basta, para mim já deu? Ele decide fazer uma mudança na tua vida. Ele decide sair de um ambiente extremamente rural para ir para um ambiente urbano. Parece simples, mas se tiver alguém aqui que veio de um lugar rural para um ambiente urbano, é tudo estranho. É tudo confuso no início. A linguagem, os termos, tudo é estranho. Então eu fico imaginando esse jovem mergulhando no desconhecido. O ambiente urbano para ele é mergulhar no desconhecido. Popularmente, dá um tiro no escuro. E ele pega ali aquelas moedas, é tudo que ele tem. O filho pródigo, ele fez uma escolha muito errada. Porque ele opinou por coisas e desprezou pessoas. Vou repetir de novo. Ele opinou e preferiu coisas e desprezou pessoas. Quando você prefere coisas e despreza as pessoas, nós pagamos um preço caríssimo. Porque coisas se vão, coisas são perecíveis, mas as pessoas ficam marcadas na nossa vida para sempre. Não desperdice as pessoas. Você pode louvar a Deus pelas pessoas que Deus coloca no teu caminho. Você pode agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou na tua caminhada, na tua vida. O pródigo, um certo dia ele olhou e falou, quero ir embora. Basta. Mas por que ele foi embora? É o meu método pedagógico de ensino. Você pode perguntar para esse irmão que está do lado, por que o pródigo foi embora? Pergunta para ele. Aquela voz de profeta sua, pergunta, por que o pródigo foi embora? Quais foram os motivos que levaram a ele ir embora? Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, a convivência com um irmão. Eles eram irmãos, desfrutavam do mesmo campo, comiam na mesma mesa, eram filhos do mesmo pai, aguardavam a mesma herança. Eles eram irmãos, mas não eram amigos. Eles eram irmãos, mas não tinham afetividade. Não havia uma amizade. A palavra amizade deriva-se da ideia de contrato. E esses dois aqui não eram amigos. O filósofo Aristóteles, ele define a palavra amizade. O que é uma amizade? É um corpo com duas almas. Eles conseguem habitar juntos, mesmo diferentes, no mesmo espaço. E o espaço ali ficou muito pequeno para os dois. Porque havia uma intriga, havia uma rincha, havia uma oposição. E ele não suportou aquilo. A tal ponto de que ele se vai por conta da inimizade que tinha com um irmão. E quando eu olho para o cenário da igreja evangélica brasileira pós-moderna, eu vejo mais ou menos isso. Nós desfrutamos às vezes do mesmo espaço, somos filhos do mesmo pai, somos irmãos, mas não somos amigos. O maior marketing da igreja, sabe o que é? Amigos. Tinha tanta palavra para Deus chamar Abraão, meu rei, meu príncipe. Mas Deus olhou e falou, meu amigo. Aleluia. Eu comparo a amizade e a comunhão da igreja com um saco de batatas. E tem até um livro chamado Purê de Batatas, muito bom. Esse saco de batatas, elas podem estar juntas e inteiras. Elas vão estar no mesmo espaço, entretanto, cada um na sua. Mas quando você amassa essas batatas, a grande fica do mesmo tamanho da pequena. Elas se tornam um só.
A oração de Jesus para os discípulos era: Pai, mantenham eles em unidade, assim como nós somos um. Nós somos um corpo. Se eu não olhar para a tua necessidade, nós não somos igreja. Deixa eu dizer para você, Deus tem te abençoado tremendamente. E Ele está te dando uma visão diferente, como foi pregado pelo nosso pastor hoje. Será que você já abraçou alguém esse ano? Será que você já se solidarizou com alguém esse ano? Nós somos irmãos, mas também somos amigos. Deixa eu ver se você é amigo mesmo. Amigo aparece nos momentos de mais infortúnio da nossa vida. Nos momentos mais cruéis, ele aparece. Alguns criticam os amigos de Jó, e eu sei que a teologia dos amigos de Jó é totalmente equivocada. Mas eu admiro eles, pastor Meirelles. Porque no momento em que Jó está no lixo, eles chegam perto e ficam olhando para Jó 7 dias e dialogando com ele. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Eu estou colocando pessoas amigas do teu lado. Amigas. Você pode adorar um Deus que coloca amigos no nosso caminho. Jesus é Deus, mas o amigo apareceu no momento de carregar a cruz. Simão Cirineu. Nós não podemos só desfrutar do mesmo espaço. Nós não podemos só ter a mesma credencial. Nós não podemos só cantarmos juntos e estarmos juntos. Nós temos que ser amigos. Segundo ponto, por que o filho pródigo foi embora? Ele teve um surto de ilusão. Um surto de ilusão. Tem uma frase de Santo Agostinho interessante. Ninguém se alimenta de pão pintado. Como assim? Está pintado, é bonito, é colorido, mas não é real. As ilusões, elas têm um poder tão tremendo. E toda pessoa iludida, ela é inconvencida. Toda pessoa iludida se torna surda e cega. Você tenta falar, não adianta, porque todo iludido tem razão. O surto de ilusão, de trocar o que é certo pelo que é duvidoso. Deixa eu liberar uma palavra para você. Não troque o que Deus te deu por nada. Às vezes nós imaginamos que o diabo, ele vai vir com rabo, com chifre, cheirando enxofre, com pata de cavalo, né? E eu comparo o diabo como aqueles meninos do banco, você já viu? Quando você está mais precisando de ajuda, agoniado, e você olha para eles, e o que está escrito atrás das costas dele? Ele chega assim: posso te ajudar? Ele não se apresenta dizendo: prazer, Satanás. Ele chega dizendo: posso realizar o teu sonho? E aí é um perigo sério você deixar a comunhão do Pai para cair em uma ilusão. O que Deus tem para você não é uma ilusão. O que Deus tem para você é algo concreto. O que Deus tem para você é algo real. O que Deus tem para você não é passageiro. O que Deus tem para você é concreto, é firme. A vida é feita de escolhas. Existem escolhas que são provisórias e escolhas que são permanentes. Hoje é tempo de nós escolhermos o que nós queremos: o provisório ou o permanente. Não deixe Satanás te iludir. Eu oro a Deus agora para que Ele coloque na sua mente o capacete da salvação. Eu oro a Deus agora para que a unção de Deus esteja sobre a sua cabeça e que nada possa te tirar do foco. Alguém captou essa mensagem? Nada possa te tirar do desígnio, do caminho, do trilho. Ande baracamas.
O Espírito de Deus está segurando nas mãos de famílias aqui. O Espírito de Deus está segurando na mão de voluntários aqui. E dizendo: eu tenho algo tão grande para realizar na tua vida. Quem crê que Deus tem algo grande a realizar na tua vida? Oh, debarachai. O nemerebacalácia. Não deixa Satanás mexer na tua mente. Se ele mexer na sua mente, ele vai te desestruturar. E o problema das ilusões não é a ilusão, porque toda ilusão é boa, toda ilusão é atraente. O problema são as consequências da ilusão. São amargas, são difíceis, são terríveis. Eita. Alguns pregam que ele queria comer as bolotas, mas não era lavagem de porco que ele queria comer. Era uma planta, irmão, chamada bolota. Ela era bem adocicada. E ele lá cuidando dos porcos, coisa que o judeu não gosta. Olha onde ele foi parar. Traiu sua cultura, traiu sua origem. Ele não tinha o que comer, ele desejou alimentar-se daquilo. Parece um ponto ruim, mas é um ponto bom de se analisar. Ele ainda precisa ser trabalhado, porque ele ainda é escravo dos desejos. E a ilusão só se aflora quando eu me deixo levar pelos meus desejos, pelos meus caprichos. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você: não deixa o que eu te dei. Alguém está crendo? Não se deixe levar pelo que Satanás está te oferecendo. Por que o filho pródigo saiu de casa? Terceiro ponto. Há um psicólogo americano chamado Paul Tournier, seu livro Mitos e Neuroses, e ele dá um diagnóstico acerca do porquê o filho pródigo possa ter saído de casa. Ele cita que pode ter sido insatisfação oculta. O que é insatisfação oculta? Insatisfação é aquilo que está oculto no teu coração, ninguém sabe, mas lá dentro você tem uma insatisfação oculta. O que é isso? Nada está bom. Não estou dizendo que você tem que se acomodar com a vida. Sempre, claro, temos que querer mais. Sempre, claro, temos que lutar para ter mais. A vida é difícil. Sempre nós temos que produzir, aumentar o nosso patrimônio. Isso é viver. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você já agradeceu a Deus pelo que Ele te deu? Já agradeceu a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida? Eu estava pregando na Argentina, e eu orando, e eu disse para um jovem, eu falei: qual é o teu desejo? Ele disse: comer carne. Eu fui para o canto e comecei a chorar. Eu disse: Deus, Ele quer comer carne. Você já agradeceu a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida? Eu queria que você, num gesto de adoração, fechasse os seus olhos. Você pode agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida, pelo que Ele já fez na tua casa. Deixa eu dizer para você, Satanás tem dito para você que você não é feliz. Você é feliz sim. Você é abençoado sim. Tem pessoas que nunca vão chegar onde você chegou, onde eu permiti você chegar. Você tem uma família maravilhosa. Problema todo mundo tem, mas os seus filhos são bênção. Tua casa é bênção. Teu serviço é bênção, tua empresa é bênção. Eu queria que por alguns instantes, num gesto de adoração, você rendesse graça. Você pode render graça pelo que Deus está fazendo na tua vida? Vamos adorá-lo por pelo menos alguns segundos. Quem pode? Pelo ar que Deus te deu, pela saúde que Deus te deu. Quantas pessoas estão partindo doentes, mas o sangue de Jesus está lá na tua casa. Deus te guardou, Deus te deu graça. Oh, quem é feliz aqui esta manhã?
Oh, talvez você não tenha o que você quer, mas você tem o que você precisa. A tua mesa é farta, teu guarda-roupa é bom, teu carro é bom, tua saúde é boa, seus filhos todos são perfeitos e saudáveis. Satanás, ele joga uma isca dizendo: você não é feliz. Com essa propaganda de felicidade enganosa. Você não é feliz porque te falta isso. Você não é feliz porque te falta aquilo. E hoje Deus usa a minha boca para dizer: não te falta. No tempo certo eu te dou. Vou repetir de novo. Não te falta. No tempo certo eu vou te dar. Você pode aplaudir Jesus porque Ele vai te dar. Ele tinha uma insatisfação oculta. Sabe qual foi o problema de Judas? Não foi trair Jesus. Inclusive um teólogo alemão, o Rudolf Bultmann, né? Ele cita que Judas tinha um mal chamado desperatio. Juntou o desespero com a insatisfação oculta que o levou a se enforcar. O filho pródigo tinha uma insatisfação oculta. E a insatisfação oculta, ela é terrível, porque você passa a não considerar as pessoas que estão ao teu lado. Você passa a não valorizar quem está contigo. E hoje eu quero dizer para você: valorize as pessoas que estão com você. Valorize teu líder. Valorize a tua família. Você já ligou para o teu pai hoje, já deu um abraço no teu pai, já deu um abraço na tua mãe. Você já disse te amo para alguém. Você já disse que isso é muito importante para alguém. Hoje Deus nos traz essa reflexão. Valorize as pessoas que estão do teu lado. E aqui eu termino esta prédica. Outro ponto interessante. O filho pródigo, ele recebeu um abraço do pai. E o abraço do pai é restaurador. Ó, eu vou liberar a palavra de Deus só para quem crê. O abraço do pai traz coisas. O que ele tanto lutou estava no abraço do pai. O pai diz: traz para ele a melhor roupa. Olha o abraço do pai. Traz para ele o anel. Mata o bezerro cevado. Traz para ele sandália. Eu quero ensinar uma lição para ele. Qual é a lição? O meu abraço traz as coisas. Oh, manerebaracalamahas. A melhor coisa é desfrutar da comunhão de Deus. Eu profetizo que você tenha muito dinheiro. Eu profetizo que você seja próspero. Eu profetizo que você seja abençoado. Mas nos braços do Pai. Não vale nada ser rico sem os braços do Pai. Não vale nada ser rico sem estar abraçado com o Pai. Eu profetizo que a coisa mais importante na tua vida é o abraço do Pai. Você sente o Pai te abraçar? Alamandarahas, colocando sandália nos teus pés, anel no seu dedo, te vestindo. Alguém diz: olha, ele está sujo, não tem importância. Eu abraço ele sujo mesmo. É meu filho. É um tempo de restauração na tua vida. Eu vim dizer que Deus é restaurador. Eu vim dizer que não tem causa perdida para Deus. Eu vim dizer que Ele é poderoso para te levantar de volta. Eu vim dizer que Ele é restituidor. Eu vim dizer que Ele é restaurador. Eu vim dizer que Ele é misericordioso. Deixa eu explicar um segredo aqui. Os judeus dizem que a misericórdia é um atributo invisível de Deus. E é mesmo. Olha para cá, para você dar glória a Deus. E quando Deus manifesta o atributo da misericórdia, ela traz consigo três coisas.
Quantas coisas? Por isso que o cego, lembra do cego Bartimeu? Filho de Davi, como é que é? Ele está dizendo, manifesta o atributo da misericórdia. Porque a misericórdia, ela traz consigo, quando ela é manifestada, 3 coisas que eu profetizo sobre a tua vida. Quando a misericórdia de Deus é manifestada, ela traz restituição. Ela traz restauração. E ela traz renovo. O mundo vive com a grande doença do século, depressão. Sabe qual é a cura para a depressão? Renovo. Sabe qual é a cura do interior do ser humano? É renovo. A misericórdia de Deus está na Lagoinha hoje. E ela está trazendo, diz o Senhor, para o meu povo, restituição. Deixa eu liberar essa palavra profética. Alguém está dizendo que 2020 foi o pior ano. Eu digo que foi o melhor. Por quê? Porque foi o ano que você mais se aproximou de Deus. Foi o ano que você mais orou. Foi o ano que você mais foi ministrado. Foi o ano que você menos falou no celular e mais ouviu a live. Agora aguarde, porque 2021 vai ser o ano da colheita. Receba misericórdia, receba restituição, receba restauração. Receba esta manhã restituição, restauração. Deus está reconstruindo os seus projetos. Eu estou ouvindo os idiomas dos crentes, ó. Aqui também fala, olha que lindo. Narabahas. O Espírito de Deus está renovando você. É bom você ser renovado agora, porque já está começando o tempo da conquista. Arregaça as tuas mangas e diz, estou preparado para colher. Mas eu estou segurando nas suas mãos, diz o Senhor agora, e dizendo, recebe a minha força. Recebe um revestimento. E a tua história continua viva. É um ato profético que eu entrego para o nosso pastor. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está do teu lado, carinhosamente, e dizer, a tua história ainda está viva. Fala para ele. Isso, você é um profeta, você é um profeta. Você é um profeta, você é um profeta. A tua história ainda está viva. Se você puder aplaudir Jesus. E eu agradeço aqui essa oportunidade de ministrar para vocês. Oh, eu estou renovado aqui. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Posso fazer uma oração? Com a permissão do nosso pastor, eu te convido a ficar de pé. Ainda nesse espírito, nessa atmosfera. Tem uma atmosfera tão gostosa aqui, não tem? Eu estou dizendo que a tua história não terminou. Ó, estou dizendo que a tua história está viva. Te feriram, te machucaram, mas você está vivo. Ó, vou repetir o verso para ver se você capta. Este meu filho estava morto. Diante de muitos era para morrer, mas ele reviveu. Eu estou revivendo a tua história. Estou revivendo a tua vida hoje. Hoje aqui é um dia de ressurreição. Estava perdido e foi achado. Eu estou te dando um abraço celestial. Estou curando as suas feridas. Oh, estou te envolvendo no perfume da graça. E dizendo, começa a viver o novo. Começa a viver o novo. Querido Jesus, aqui está a tua igreja. Oh, querido Jesus, nós estamos preparados para viver o novo. Abraça-nos nesta noite, nesta manhã. Abraça famílias, abraça ministérios, abraça vidas. Sente o abraço de Deus nesta manhã. Fale com Ele por alguns instantes. Nós decretamos cura, decretamos libertação. Correntes estão se quebrando. Nada te tira mais de perto do Pai. Receba essa palavra. Receba um abraço de Deus.
Alabramandarahamaras. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce que o mel, que me tira desta prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Aleluia! Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar, Jesus, e ao mar e seus limites. Eu me sinto, Jesus, eu me sinto tão seguro no teu colo, Jesus, no teu colo, ó Altíssimo. Ferrolhos, nem portas que se diante da sua voz. Não há doenças, nem oh, aleluia, e de pé de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que todo criou, pois sua palavra é escudo. Não há ferrolhos, nem portas, e diante da sua voz não há doença, nem culpa. Diante de nós se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é escudo para os que nele creem. Pois sua palavra, oh, aleluia, oh, escudo para os que nele creem. Oh, as palmas da ouvem e engrandece o nome santo do eterno Jesus pode Cristo. Glorificar o Senhor. Oh. Se é para Jesus, pode ser melhor. A Ele toda a honra. Glória a Deus, glória a Deus.
Quem recebeu a palavra aí? Que bênção, pastor, Deus te abençoe. É assim, o Pai tem sempre mais para te oferecer. O que eu vejo diante dessa palavra, o filho pediu herança, o pai deu. O pai não se incomoda de entregar herança. A única coisa que o pai queria que o filho desfrutasse da herança na presença dele. O grande problema é que muitas vezes o pai abençoa, só que as pessoas querem gastar longe. E quando retorna de mãos vazias, porque da casa do pai ninguém sai de mão vazia. O pai sempre tem algo para entregar nas suas mãos. Agora, imagina a rebeldia do filho, saindo da casa do pai, de mãos cheias, recebeu herança, está indo embora. Só que o pai se despede do filho, e talvez às vezes o filho até blasfemando, falando coisas, e o pai tranquilo: eu te abençoo. Você está indo embora, mas você não sai amaldiçoado, porque o pai sempre vai ter bênção para a sua vida. Saiu, gastou, desperdiçou, não importa. Na hora que pensou de voltar, as portas da casa do pai estavam abertas, porque o pai nunca fecha as portas para um filho. Você é um filho amado. As portas da casa do pai estão abertas para você. O pai dormia ou dorme com as portas da casa abertas, aguardando a hora que você quer voltar. E essa manhã Deus preparou essa palavra para você. Você que está assistindo aí pelas redes sociais, volta para a casa do pai. Ele está de portas abertas esperando você. Se tem alguém aqui essa manhã que estava distante do caminho do Senhor e que quer dar um passo de fé retornando à casa do pai. Se tiver alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, eu gostaria de orar por você, em especial e específico pela sua vida. Se tiver alguém aqui nessa manhã aqui no salão, é só você levantar a mão, aonde você está. Eu gostaria de conhecer e fazer uma oração por você. Se tiver alguém aqui que estava afastado do caminho do Senhor e hoje decidiu caminhar na presença dEle. Se tiver alguém, não tenha receio. É só você estender a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Você que está nos assistindo aí nas redes sociais, manda o seu nome que a nossa equipe vai entrar em contato contigo. E eu quero estar aqui fazendo uma oração especial pela Cláudia Souza, que mandou aqui uma mensagem para estar orando e intercedendo pela família dela e para que o amor retorne em todos os lugares, inclusive na casa do Pai. Porque muitas vezes é como o pastor falou e pregou, nós estamos vivendo como irmãos, mas ainda falta uma liga de amor e de amizade. Que a gente possa abrir o coração e não nos tornarmos pessoas doutrinadas pela religião, mas sim que tenhamos o amor e a compreensão de Deus em nosso coração e nossa mente. Que Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, pastor. E passa ali na mesinha, compra um livro do pastor, abençoa a vida dele. E eu tenho certeza que você vai levar um material com muito conteúdo. Amém? Estenda suas mãos aos céus. Pai querido, Pai amado, eu despeço a tua igreja, que eles possam retornar para casa, encontrar a família em paz, que esta semana seja uma semana maravilhosa, de novidades alegres, de muita coisa boa acontecendo na vida dos teus filhos. Livra eles de todo mal, Senhor. Eu despeço na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na consolação do Espírito Santo e na justiça do Todo-Poderoso. Quem crê, diz amém. Dê um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Boa semana a todos, que Deus abençoe.